Bom dia novamente. Agora vamos ao que interessa. Entenda direito aqui na TVI News. Vamos falar hoje sobre voos cancelados, atrasados e bagagem extraviada. Com certeza já aconteceu com você, já aconteceu comigo também. Quais são os seus direitos quando isso acontece? Vamos lá. Você chegou no aeroporto, você comprou sua passagem, imprimiu o bilhete, chegou no aeroporto, fez o check-in na hora certa e o voo atrasou. É chato, porque às vezes a gente tem um compromisso, um horário, uma festa para ir, um compromisso de trabalho, e aí pode ser que você perca aquela festa. Se for um voo direto, e o voo estiver somente atrasado, você não vai perder. Vai perder um pouquinho de tempo. Agora, imagina se você tiver um voo em conexão. Você tiver que fazer uma conexão em outro aeroporto e perder o voo da conexão. Ali o problema se instala. Nesses casos, quando o atraso ele supera 1 hora, o voo estava marcado para as 16. Até as 17 o voo não decolou. A companhia aérea deve começar a te prestar assistência material. 1 hora depois do atraso, ela tem que facilitar a sua comunicação. Ainda tem pessoas que não têm celular, algumas pessoas têm um pacote de dados limitado, algumas pessoas os créditos já expiraram, já foram utilizados, então é uma obrigação da companhia aérea facilitar a comunicação para que você possa avisar as pessoas do seu atraso, para que você possa tomar as providências que você entendam ser necessárias por conta desse atraso. Quando ultrapassa as 2 horas de atraso, a assistência é um pouquinho maior. A companhia aérea ela tem que, além de te continuar prestando essa assistência de facilitar a comunicação com o que você precisa falar, ela tem que te fornecer alimentos, tá? Almoço ou jantar, depender do horário, pode ser café da manhã, seja lá o que for. E isso deve ser feito de forma individual. Ela deve prestar para te dar ou pagar diretamente, ou te fornecer, ou te entregar um voucher individualmente para que você possa utilizar nos restaurantes das instalações do aeroporto. Ou até mesmo fora do aeroporto, eu já vi situações assim. Passadas as 4 horas de atraso, o voo era 4 horas da tarde, às 8 horas da 4 horas da tarde. Às 8 horas da noite, o voo ainda não decolou. Tá? A companhia aérea passa a ter outras obrigações. Ela, além de te fornecer o alimento, o usuário, o viajante, você pode escolher, você pode ter o reembolso integral, tá? E aqui é o reembolso integral, tá, pessoal? Não é parcial, ali tem que ter o que você pagou pelo serviço de transporte aéreo, o que você pagou de tarifas aeroportuárias e o que você pagou a demais entidades e órgãos governamentais. Se tiver uma taxa da ANAC ou alguma outra, você também tem que ser ressarcido disso tudo. Eles têm um prazo de até 7 dias para te reembolsar integralmente. Você pode também escolher pela reacomodação em outro voo, que pode ser de outra companhia também, não precisa ser da mesma. E além disso, você pode remarcar o seu voo sem qualquer custo adicional. Ou você pode também escolher voltar para casa, né? É o caso seria o reembolso. Desculpa aí, eu ia perguntar isso. Se o passageiro desistir, não quiser mais ir, né? Dinheiro de volta. Mas tem passageiros que precisam viajar, tipo, veio de férias para Ilhéus, né? Chegou em Ilhéus, tem que voltar para casa e o voo naquele dia foi cancelado. Tá? O voo foi cancelado. A companhia aérea tem que dar acomodação, ou seja, tem que hospedar ele em algum hotel, tem que dar alimentação e o transporte para ir para o hotel e para voltar do hotel para o aeroporto. No caso em que a pessoa reside no destino reside no local do aeroporto do embarque, um exemplo seria eu viajar para o Rio de Janeiro, eu morando em Ilhéus.
a companhia pode se desobrigar, tá? Ela pode se desobrigar a fornecer a hospedagem, tá? Porque às vezes não é necessário. Mas vamos admitir que isso tem o fator tempo também. O voo era 2 horas da manhã. Tá uma hipótese aqui, tá? O voo era 2 horas da manhã. 2 não, era 10 horas da noite, cancelou, tá? Eu moro longe, moro lá no Sargi, por exemplo. Eu acho que é Ilhéus ainda, Sargi, né? São, acho que 1h30, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então a pessoa perde quase 3 horas. Então eu vou chegar lá tarde, ter que sair de lá muito cedo e a pessoa, o viajante, o passageiro, ele tem a obrigação de chegar no horário lá que a companhia determina com a antecedência necessária para fazer o check-in. 1 hora, né, de antecedência? Algumas companhias são até 40 minutos, mas a praxe é 1 hora mesmo. E é bom até chegar antes, tá? Porque às vezes as filas são enormes, principalmente na alta temporada. E aí, em vez, a depender do caso, a companhia aérea pode oferecer, mesmo para o residente na cidade onde se localiza o aeroporto, uma acomodação, para que ele não sofra tanto assim com essa viagem, ter que acordar muito cedo. Esse deslocamento até a casa dele, que fica mais longe do aeroporto, mais distante, então ele pode optar também para ficar num hotel. Isso na verdade acaba sendo negociado com a companhia aérea, porque ela pode não oferecer, mas se ele demonstrar... Mas ele tem direito, passageiro? Direito tem, mas assim, atende a critérios objetivos, né? Quando você estiver lá falando com o atendente sobre a questão da distância onde você mora, ele vai entender e ele pode incluir você. O pessoal das companhias aéreas, os atendentes, os agentes de aeroporto, são pessoas extremamente bem treinadas, tá? Acho que elas têm um perfil muito próprio de paciência, de altruísmo. Elas realmente estão ali para ajudar os passageiros e fazem isso muito bem. Porque aquele momento é uma situação estressante para todo mundo, né? Um avião cabe 180 pessoas, né? São 180 pessoas reclamando, né? Então estressa todo mundo. E a gente pega um aeroporto pequeno, como o de Ilhéus, onde temos 2, 3 agentes de aeroporto para cada companhia aérea. Então é um momento estressante, mas eu sempre vi muita boa vontade, muita educação por parte dos agentes de aeroporto, dos funcionários da companhia aérea. Abraham, eu queria entender então como que a legislação ela trata, como que a gente, quanto passageiro, pode então estar buscando pelos nossos direitos no caso de perda, extravio da bagagem, algum dano. O que tem muito circulado nas redes sociais, naquela parte em que a bagagem vai chegando, passa ali pela esteira e acaba vindo com muitos danos. Às vezes vem quebrada, a rodinha vem faltando. Então, o que a gente pode, o que a gente recebe, o que é o nosso direito em relação a isso? Excelente pergunta, Pérola. Primeira coisa que você deve fazer, e presta atenção aqui quando eu falo com você, tá? Isso é importante. A primeira coisa, pegou sua bagagem, verifica o estado físico dela. Se houve algum dano, se ela foi danificada de alguma forma, se ela foi violada, se o lacre ou aquele plástico que o pessoal coloca, aquelas capinhas que colocam na mala, se houve qualquer tipo de violação. É a primeira coisa, é fundamental que você faça isso. Por quê? Se você não reclamar ali, você não protestar, o termo que a resolução 400 de 13 de dezembro de 2016 da ANAC fala é protesto. Então, o passageiro que pegou a sua bagagem e não protestou naquela hora pelo dano, presume-se que ele recebeu a bagagem do estado que ele deixou. Porque tem prazo, Para o dano à bagagem, sim. Naquele momento, ele tem que ir imediatamente a um balcão que as companhias aéreas disponibilizam na área da restituição da bagagem e já mostrar, olha, a minha rodinha quebrou, a minha alça quebrou, minha mala amassou e tem coisa de quebrar dentro. Tá? Então isso aí não é importante não, é extremamente importante, é fundamental, tá? Que você faça isso, nos termos da resolução número 400 da ANAC. Mas veja bem, se for tiver
se quebrou, teve alguma coisa de quebrado, você tem, quando você estiver fazendo check-in, você tem que explicar que tem objetos frágeis, para eles entenderem, né? Aí você tem direito de reclamar, porque você não fala, quando você fez o check-in, você não fala, então como é que ele vai saber? Mas a própria mala também, Toné, tem casos ali de vídeos que circulam dentro do aeroporto, os funcionários pegam, jogam a mala numa força. De qualquer jeito. De qualquer jeito, então não é somente os objetos que tem no interior da mala, mas a mala, o exterior mesmo. Tem mala que vem totalmente danificada, vem sem rodinha, vem sem nada. Então nesses casos aí, por exemplo, em que já você consegue ver ali, né, a mala toda arranhada, sem a rodinha, sem aquela partezinha de segurar, tem então que falar dentro do aeroporto assim que pega. Na hora, exatamente. Percebeu um dever do passageiro verificar as condições físicas da mala, tá, da bagagem. Quando você chegar na esteira, você já tá vendo, né? Já tá vendo, alguma coisa já tá vendo. Agora, Abra, e nesse caso que Toné fala ali sobre os objetos que contém dentro ali no interior da mala, por exemplo, tem objetos frágeis. Isso, também responsabilidade do transportador, tá? Porque a companhia aérea, ela tá te prestando um serviço, né, de transporte aéreo, tá? Então, o serviço inclui levar você, passageiro, e a bagagem que você tiver dentro das normas do contrato firmado para aquele transporte aéreo, tá? Então, a companhia aérea, ela tem o dever de te entregar a tua bagagem indene, incólume, do jeito que você entregou para ela. Quando a sua mala é danificada, se for possível, tá, eles têm até algumas empresas que já fazem isso cadastrado, que eles indicam, eles vão buscar a sua mala, consertam e depois entregam, tá? Eles têm um procedimento já para isso, porque é uma coisa relativamente comum. Mas não é comum só por causa do mau cuidado não, tá, Pérola? Do mau manuseio, de jogar a mala. A própria esteira ali, aquilo tudo anda muito rápido, porque o avião tem que decolar, e as malas às vezes caem numa posição ruim que pode causar algum dano. Mas as companhias aéreas são responsáveis e nesse sentido elas fazem um bom trabalho, tá? Eu já tive uma mala que foi danificada e a companhia aérea me indicou uma loja para consertar. Eles foram lá em casa, recolheram, consertaram e me entregaram. Ela muito boa. Consertaram até outras coisas que já estavam meio quebradinhas. Olha, outra coisa que eu queria entender, então, é sobre essa questão do atraso ali no voo. Existe um tempo mínimo? Existe um tempo específico para que o passageiro, então, ele tenha ali acesso a um atendimento, ele consiga, então, ter um reembolso, por exemplo? Ou, independente do tempo ali de atraso, você precisa ter esse atendimento e esse reembolso? O atendimento, a assistência, a companhia aérea sempre vai te dar, tá? Sempre vai te dar. A primeira coisa que ela faz é te informar. Ela tem que te informar imediatamente, ou seja, assim que ela souber que o voo vai atrasar, ela tem que te informar. E ela tem que informar o status do voo a cada 30 minutos, no máximo. Não pode ultrapassar os 30 minutos. Então ela sempre vai estar atualizando os passageiros de como está aquele voo. Aí, como eu te falei, passada 1 hora, ela tem que facilitar a comunicação. Passadas 2 horas, ela já tem que providenciar alimentação para as pessoas, né, para os passageiros. E passadas as 4 horas são as hipóteses de reacomodação, a remarcação do voo sem custo para o cliente, a acomodação em hotel, se o voo ficar para o dia seguinte. E a reacomodação, pessoal, em outro voo da companhia aérea, ou de uma companhia aérea diferente, tá? Você está voando pela Latam e a Latam teve um voo atrasado, ultrapassou ali as 4 horas, ela pode reacomodar aquele passageiro num voo da Gol ou da Azul, por exemplo, que vá para o mesmo destino. Mas o passageiro pode pedir uma indenização pelo atraso. Se eu tinha uma reunião marcada importante, 7 horas da manhã em Salvador, o voo foi cancelado. Eu posso pedir uma indenização, um ressarcimento, danos morais? Eu estava esperando essa pergunta.
Obrigado, Eu me Toné. antecipei, eu me Não, eu antecipei. quero essa que eu queria. É isso aí. Excelente, excelente. Você tem uma reunião em Salvador, às 7 horas da manhã, um exemplo da Toné, onde você vai firmar um contrato de trabalho, por exemplo, algum job seu, algum trabalho, alguma prestação de serviço, né, alguma venda de determinado produto. E o voo atrasou. E você chegou lá, o seu cliente falou: olha, se você atrasou para vir aqui assinar o contrato, imagina para me entregar o produto ou o serviço. Não quero mais você. Só que você se atrasou por conta da falha na prestação de serviço. Nesse caso, além da indenização por dano moral decorrente da falha da prestação do serviço, você ainda pode ser indenizado pelo dano material. Ou seja, aquilo que você deixou de ganhar por conta da falha na prestação de serviço da companhia aérea, tá? Você deve ser indenizado. Mas para isso você vai ter que recorrer ao judiciário. É mais demorado. Toné, assim, normalmente essas ações, elas tramitam em juizados especiais, que tem uma tramitação mais célere, são mais rápidas. Tá? Mas não costuma demorar muito, não. Pô, Abra, aí, por exemplo, aí foi uma questão de negócio. Mas de turismo. Tô com minha família, tô viajando, fiz uma reserva. Meu destino final num resort. Aí eu tenho que entrar tal hora. Aí o voo atrasou. A diária tá contando lá, mas eu só cheguei de noite. E aí? Vai contar essa diária? Tu foi obrigado a pagar a diária desse hotel, desse resort, por conta do voo. Eu posso pedir uma indenização. Hoje... A empresa aérea poderá se responsabilizar para pagar essa diária? Pode, Toné, pode sim. O ativo, né, o bem mais precioso que a gente tem hoje não é um relógio, um carro, um apartamento, porque você faz é o uma tempo. reserva no hotel, a sua entrada vai ser X, você tem que entrar até às 11 horas. Você não entrou, mas tá contando. Você reservou o lá tempo tudo está direitinho. correndo, tá correndo. E assim, a pessoa tá deixando de aproveitar excelentes momentos, muitas vezes com a família. E como eu estava falando, o ativo, o bem mais precioso que nós temos hoje é o tempo. Porque o tempo é a única coisa que a gente não recupera. Se eu perder um dia naquele hotel maravilhoso que eu venho planejando há anos, naquele resort... o preço disso para mim é enorme. Tem que haver ressarcimento, né? Tem. Tanto a perda econômica que você teve por ter pago e não ter... Porque o hotel não quer saber, isso não é problema dele. Tá contando. Ele não tem que saber mesmo, né? O seu quarto estava lá disponível, a estrutura estava toda disponível para você. Foi uma falha da companhia aérea. Então ela sim, tá? Ela deve ser obrigada... através de sentença judicial, obviamente, isso você vai conseguir na justiça, a indenizar você pelo dano material, que foi ter pago a diária e não ter usufruído dela, e o dano também moral, né? Que você criou ali durante 2 anos a expectativa de ficar naquele hotel maravilhoso e naquele dia você não pôde estar. Né? Imagina só, show do Pink Floyd, todos os integrantes da banda no Rio de Janeiro. Você foi longe, hein? O Abram compra passagem pra ir lá assistir. Eu sou fanzaço, tá, galera, do Pink Floyd. Pra mim... E eu do Led Zeppelin. Eu sabia, Toné, eu sabia. Somos mais ou menos da mesma época aí. Pra mim, o Pink Floyd é a maior banda de todos os tempos. Então, eu, graças a Deus, já fui ao show, uma experiência fantástica. Já fui a 3 e espero ir a todos que eles venham a fazer. E aí, mas vai ter um show especial, onde todos os integrantes da banda vão estar presentes, vão estar lá no palco. E você já tá com o seu convite, seu ingresso comprado? Já tô com o meu ingresso comprado, tô com a minha passagem comprada, mas o voo atrasou e eu cheguei lá na hora quando tava tocando a última música, Comfortable Numb. Cara, aquilo ali pra mim é uma perda. Assim, a perda eu não sei nem dizer, grande. Eu não sei nem dizer o que aquilo significa pra mim. Eu diria que 100 mil reais, 200 mil reais seria pouco pra essa minha perda. Tá? Porque é uma oportunidade única, a banda nunca mais vai tocar de novo. Mas você tem direito a pedir um ressarcimento? Tem, o dano moral, aquela expectativa que eu venho criando há 1 ano, Toné. Imagina, e o dano material por não ter conseguido ir ao show. Tá? Então é interessante, porque o
como eu falei, o que a gente tem de mais precioso é o tempo, né? E como a gente aproveita o nosso tempo. Né? Então eu queria aproveitar vendo a maior banda de todos os tempos e não consegui por causa do atraso. Né? Então deve ser ressarcido sim. Que não foi causado por você. A culpa não foi minha. Por terceiros. Aí. Olha, uma outra questão também ali acontece muito e que a gente vê agora nas redes sociais com essa era digital. As pessoas postam muito, gravam muito em relação ao overbooking. O que acontece quando vende ali as passagens para além da capacidade da aeronave? Quais são as medidas que o passageiro pode e precisa tomar de imediato nesses casos? O overbooking é a venda de passagens numa quantidade superior à capacidade da aeronave. Isso aí é regulamentado, tá, pessoal? Isso não é ilegal. É uma atividade legal, uma forma de comercialização legal pelas companhias aéreas. Por quê? Existe já uma estatística de que X pessoas faltam aos voos. Só que nem sempre aquelas pessoas, aquele percentual de pessoas, acabam faltando. E aí falta assento. Nesses casos, os passageiros preteridos, né, o termo que a resolução fala é de preterição. Eles vão ser, primeiro, eles vão perguntar se há voluntários para se acomodar, para que eles sejam reacomodados em outro voo e mediante alguma compensação financeira, às vezes um jantar, um desconto de 50%, eu não sei porque nesse caso aí nunca aconteceu comigo, mas um jantar, um mimo qualquer, um desconto na aquisição de uma próxima passagem, alguma coisa assim. Primeiro tem que ver se tem voluntários para isso. Não havendo voluntários, a própria companhia aérea determina que X ou X pessoa, eu não sei como é que é feita essa escolha, sejam retirados ou que não venham embarcar. Eu, por exemplo, uma vez precisei ser retirado de um voo, mas fiz também sem criar grandes problemas, porque o outro voo era 40 minutos depois, não fez diferença para mim. Mas você tem direito sim, tá? Inclusive é uma compensação financeira. Não sendo suficiente ou você não aceitando essa compensação financeira, você pode ingressar judicialmente requerendo danos morais, tá? A indenização. Aí a gente vai entrar naquele negócio que viralizou, aquele fato terrível no avião do lugar. Tem um lugar marcado. Uhum. Você tá no corredor, você fica na janela, você fica no meio, tudo apertadinho. A mulher estava na janela, no lugar dela. Segundo constava pelo bilhete dela. Aí a outra estava com a criança, disse que o menino queria ir na janela. Esse assunto viralizou, foi terrível. E ela disse, não, eu estou aqui, eu não vou levantar. A empresa, a companhia aérea, pode interferir? Toné, mas não eu estou no meu direito, estou no meu lugar certinho. Não, a companhia aérea não poderia e não deveria. Mas não interferiu não, né? Interferiu, então gente. ela agiu corretamente. Se ela marcou o assento dela 12F na janela, ela tem que ir na janela, até porque a gente não sabe da importância disso. Em caso de acidente aéreo, isso, a pessoa às vezes é identificada, a identificação primária é o assento que ela estava. Porque o seu nome está lá, exatamente, naquele local. Quando fecha a porta da aeronave, tem toda a documentação. Quanto está levando de bagagem, quanto está levando de passageiro, quem é a tripulação, que passageiro está em tal local. Quem está no corredor, quem está no meio, quem está na janela. Exatamente. E, além disso, existe o balanceamento da aeronave. Então, já aconteceu comigo de eu pedir, tá certo que eu peso 100 quilos, né? Eu posso mudar para aquele lado ali, ficar do lado do meu amigo? Aí ela perguntou ao comandante, o comandante disse que não, por conta do balanceamento da aeronave. Aí eu, né... Isso tudo já é estudado? É estudado. O engenheiro de voo, ele faz todos esses cálculos antes de voar. Eu não sabia disso. Aí eu pedi para ela falar, né? Eu com meu jeito brincalhão, né? Fala para ele que são só 100 quilos. Aí ela falou, olha, 100 quilos no ar faz uma diferença que você não faz ideia. Uma diferença de 0,3%. Mas faz diferença. Mas faz diferença e pode trazer insegurança ao voo. E a última coisa que eles querem é um voo inseguro. O valor primário e mais fundamental e mais primordial das companhias aéreas é a segurança, para tudo.
Agora uma outra coisa, agora eu vou inverter aqui o quadro. Se no lugar da companhia aérea de cancelar o voo ou de alterar, for o passageiro que quer fazer essa alteração, quais direitos a gente tem? No caso, sim, eu comprei a passagem, tá? Eu tenho 24 horas para cancelar após o recebimento do comprovante da compra, do recebimento do bilhete. Eu tenho 24 horas para cancelar e vou ter reembolso de 100%, inclusive das tarifas aeroportuárias e demais encargos setoriais. Passado esse período, e você quer cancelar ou remarcar? Tanto cancelar quanto remarcar. O cancelamento e a remarcação, eles têm regras próprias, que eu as considero muito maléficas ao consumidor, ao usuário. A primeira, você precisa, no caso da remarcação, pagar a diferença de tarifa ou receber se a tarifa for menor. Mas eu não sei se existe um algoritmo ali que identifica a sua voz, o seu celular, porque nunca se encontra tarifa menor, é sempre mais alta. Além disso, você já pagou, você tem as multas, tá? Que elas são limitadas a 100% do valor da tarifa, tá? Da passagem. 100%. 100%. 100%. O limite é 100%. Tá? E as companhias aéreas elas têm que disponibilizar pelo menos algumas unidades de passagem com a multa de apenas 5%. Mas são muito poucos que elas disponibilizam, se é que disponibilizam. O que eu vejo é o seguinte, às vezes é muito mais vantajoso você deixar para lá, né? Ou tentar, depois de alguma forma, obter qualquer vantagem, porque quando você compra o bilhete e você quer cancelar ele, você não recebe quase nada. Tá? Quer dizer, não é que é mais vantajoso. Nesse ponto aí, o cliente sempre sai no prejuízo, o consumidor sempre sai no prejuízo. E eu já vi decisões judiciais que obrigaram a companhia a dar um desconto razoável, né? Reter um percentual razoável, que nesse caso foi de 20%, ou seja, pagou R$1.000, a empresa reteve 20% e ressarciu, reembolsou o consumidor em 80% do valor pago. Então, ultrapassou o período de cancelamento e você precisa remarcar. Você vai pagar a diferença de tarifa. Se você pagou R$1.000 e para o voo, na data que você quer ir, custa R$2.000, você vai ter que pagar os R$1.000 de diferença. Se custar R$500, eu ainda não vi isso, tá? Você receber. Se custar R$500, você deveria ser ressarcida, ser reembolsada nos R$500 da diferença. Ô Abraham, e o que acontece então? Quais são os direitos aí do passageiro quando a companhia aérea, por exemplo, cancela o voo sem um aviso prévio ou altera ali o horário também? Acontece muito disso. O que o passageiro pode fazer então? Quando a alteração do horário do voo for feita de forma programada, ou seja, houve um ajuste na malha aérea da companhia e ela mudou o horário de determinado voo. Ela tem que avisar ao consumidor, ao usuário, ao passageiro, ao seu cliente, com até 72 horas de antecedência. Tá? 72 horas para frente, ou seja, 3 dias de antecedência. A resolução não fala 3 dias, fala 72 horas, então é contado em horas. Aí ela tem essas 72 horas para te avisar que houve uma mudança. Se a mudança for superior a 30 minutos, o usuário pode remarcar o voo ou ter ou ser reembolsado integralmente do valor pago. Era essa a pergunta, né? Abraham, vamos agora então aí aos comentários do nosso chat aqui do YouTube. Olha, o pessoal tá aqui participando bastante, gostaram então aí do nosso tema de hoje. O Alan tá sempre aqui presente conosco, deixando aí as suas perguntas e claro, deixou um elogio aqui ao tema escolhido hoje. Olha, a gente tem uma pergunta então da Jade Santos. Bom dia, doutor. Às vezes o ticket de alimentação que as empresas fornecem é com um valor muito abaixo, já que a alimentação em aeroporto não é barata, posso reclamar?
E também, quando acontecer isso, ela pode fazer o quê? Quais são os direitos em relação a esse valor baixo estabelecido ali pela companhia aérea para esse vale alimentação? Do que eu tenho visto, o valor não é baixo e nem é alto. Ele é suficiente para uma refeição, tá? Se for no caso do almoço, Uma quentinha. é um PFzinho. Ela, obviamente, ela não vai te colocar lá no Madeiro Burger, mas vai colocar. Mas como ela falou aí, Abra, tudo no aeroporto é caro. Um cafezinho, não, Uma mas 15, 20 coxinha, reais. Toné, uma coxinha Tudo quase é caro. R$ 30 hoje 30 já, reais tá? a coxinha. R$ 30 só a coxinha. caro. Imagina o almoço aí. Hoje as coisas estão bem carinhas, realmente, o que ela falou aqui, a Jade, traz aí essa... Porque varia mais ou menos a quanto aí, Abra, esse valor? Olha, da última vez que isso aconteceu comigo, eu recebi um voucher para chegar lá e escolher o almoço. Não tinha tem valor, não tinha valor. Cheguei lá e Ótimo. É escolhi. limitado. Ó, você pode ir no restaurante tal, tal e tal e escolher o que você quer comer. Eu fui lá Mas e já escolhi. vem o restaurante que você tem acesso ou você que escolhe? Não, nesse caso específico, eles já me deram as opções do restaurante que tinham convênio com aquela Com companhia a aérea. companhia aérea. Tá? E até um restaurante bom, o Café Viena, né? É bom. Eu que escolhi o prato errado. O restaurante é bom. Se o valor for insuficiente e desproporcional, Jade, muito obrigado pela sua pergunta. E já quero aqui deixar também um grande abraço para o meu amigo Alan. Meu querido amigo, um beijo enorme para você. Obrigado pela sua audiência. Então, voltando, Jade, se o valor for muito menor e for desproporcional e você precisar desembolsar mais, você pode recorrer posteriormente ao judiciário para que esse seu dano material, né, porque você teve um dano material, você seja ressarcido desse valor adicional. Além, obviamente, do eventual dano moral. Olha, a Lúcia Ramos também deixou uma pergunta aqui. Ela disse o seguinte: as regras para os voos que são cancelados por maus tempos são as mesmas? Muito obrigado, Lúcia, pela sua pergunta e pela sua audiência. Para os voos cancelados, as regras são as mesmas. O risco do empreendimento, o risco do negócio não é seu, é da companhia aérea. Se foi mau tempo, interrupção de operação, seja lá o que for, o risco é dela. Você não tem culpa de nada. Você, consumidora, usuária, passageira, você é a parte mais fraca, você é a parte hipossuficiente. Então você não deve correr, e não pode, e não vai correr nenhum risco. O risco é todo da companhia aérea. Então permanece inalterado. Ótimo, então nesses casos vai ficar inalterado, independente. Mesma coisa, mesma coisa. Olha, tem uma outra pergunta aqui que ela foge um pouquinho desses cancelamentos, atrasos, mas ela também é pertinente. Se eu puder responder, vai ser A um Elana prazer. Kailane, ela disse o seguinte: doutor, fala pra gente qual é o seu posicionamento sobre a proposta e discussão que atualmente está sendo feita sobre o pouso por instrumentos no aeroporto Jorge Amado. Eu estive lá nesse Isso fórum. já dura muito tempo, isso. Muito tempo. Eu estive lá nesse fórum, participei, entendi, adorei, foi extremamente esclarecedor. Salvo engano, o nome do comandante lá que palestrou pra gente, Renato Mendes, acho que é alguma coisa assim. Ele explicou pormenorizadamente e numa linguagem acessível a todos nós que não conhecemos bem sobre os termos de aviação, o porquê que o aeroporto de Ilhéus pode sim sei lá, ter pouso por instrumentos. Operar por isso mesmo. Operar por instrumento. Obrigado, Tonezinha. Eu sou extremamente a favor. Isso vai desenvolver economicamente a nossa região, vai trazer voos mais baratos para a gente, para o turista. E o voo mais barato significa gastar mais dinheiro em Ilhéus, gastar mais dinheiro em Itabuna, em Itacaré, em Barra Grande, seja lá onde for. Além, foi até um exemplo que ele deu lá, de possibilitar os voos noturnos, né, para que o aeroporto de Ilhéus seja utilizado como estacionamento de determinadas aeronaves. Porque se ela vai pagar
se ela precisa dormir em Salvador, por exemplo, no aeroporto internacional de Salvador, o custo é altíssimo. O aeroporto de Ilhéus, já por ser um aeroporto doméstico, pequeno porte, ser né? de pequeno porte, esse custo é muito menor. Então ele pode trazer esse avião para cá e juntamente com isso passagens mais baratas, né, num voo noturno. Então eu sou extremamente a favor da atualização lá da nossa carta de aproximação, do jeito que ele falou. E o que é que tá pegando? gente... Eles explicam qual é a justificativa, porque não opera por instrumento. Explicaram isso lá? Então, não opera porque a carta de aproximação determina que o piloto deve ver a aeronave, deve ver a pista a 150 metros de altitude. A 330 metros de altitude. Salvo engano, essa é a altitude que ele tem que enxergar a pista com os olhos dele. Tá? A alteração dessa carta de aproximação faria com que o piloto devesse ver a pista a 150 metros ou 100 metros, aí eu não me lembro exatamente. Mas isso só é possível se o aeroporto operar por instrumentos. E aí ele demonstrou... Oferece mais segurança, né? Convenhamos, né? Também. Então ele demonstrou, e eu comprei a ideia dele, sou super a favor disso, que vai trazer um voo seguro. O aeroporto de Ilhéus, que falam, é inseguro, é o menor do Brasil. Não, ele é seguro. Nós temos aeroportos menores, como é o caso do Santos Dumont, que recebe voos noturnos, a carta de aproximação é dos 100 metros de altitude, não a de 300. A gente precisa de atualização. E autorização dessa carta. E o que falta é força política e vontade política, tá? Nossos deputados estaduais, nós não nossos temos prefeitos, nossos prefeitos, e aí os prefeitos que lá estavam presentes, o Valderico Júnior, prefeito de Uruçuca, o de Itabuna mandou um representante. Eles se mostraram extremamente... Foi recente isso? Foi semana passada. Semana passada? Semana passada ou retrasada? Não, acho que foi semana passada mesmo. Foram extremamente... se mostraram ali extremamente a favor. Então, se os prefeitos dos municípios que são atendidos pelo aeroporto se unirem, e aí, pessoal, principalmente para você que está nos assistindo aqui, não importa o partido, se é de direita, de esquerda, isso não faz a menor diferença. A ideologia à parte, não tem nada a ver. Oi? Ideologias à parte. Porque isso só vai trazer o bem e o desenvolvimento para a nossa região. Mais passageiros viajando, passagem... né? Exatamente. Então, se a briga política, se o projeto não tiver um dono político, eu acho que vai fluir muito bem. Eu acho que devem sim todos se unir, e eu percebi isso lá nesse fórum, nesse encontro, que a união vai ser pelo bem da região e não para que o nome de um saia ou do outro. Então, havendo união política, os prefeitos, deputados estaduais e os deputados federais que são mais próximos dessa região, que são onde os eleitores aqui residem, eu acho que com isso a gente consegue pressionar o suficiente para atualizar isso e o aeroporto de Ilhéus voltar a funcionar. Abra, agora tem um assunto que eu vou voltar aqui importante, que é extravio de bagagem. Opa, eu também queria que alguém falasse disso. Eu já tive um extravio terrível. São Paulo e Ilhéus. Eu comprei um aparelho de som, daqueles antigos. Tinha um toca-disco, 2 caixas de som, 0 km. Cheguei na esteira em Ilhéus, só tinha a minha mala e outras coisas, 2 malas que eu tinha. E mais esse aí que era um pacote grande, não estava, não veio. Eu tinha as notas fiscais, claro, tudo direitinho. Cheguei no balcão, fui lá da companhia, não veio meu aparelho de som, tá aqui. Eu fui parar em Recife, porque o voo era Ilhéus, Salvador, São Paulo, Ilhéus, Salvador e depois Recife. Fui parar em Recife, eu recebi no outro dia. Foi 24 horas depois, mas eu recebi tudo direitinho, também não dei queixa. Ótimo.
como é que... Esse negócio de bagagem também tem outro aspecto. Tem. Extraviou sua bagagem. Eu tinha... Era um pacote a parte da minha mala. Mas na mala vinha tudo direitinho. Só que o pacote com o aparelho não veio. Agora, se extraviou minha bagagem, eu tenho que dizer, relacionar o que tinha dentro da minha mala com isso. Não, você não precisa manifestar claro que eu não tudo. ia trazer joia, mas eu podia ter perfumes, podia ter uma biju que é caro, de qualquer forma. Aquelas joias, semi-joias. Tudo bem. Mas eu posso dizer o que quero lá, não. Ó, eu tinha isso, tinha aquilo, tinha um celular. Celular não, né? Não vai dizer que não. Celular é uma bagagem de mão. Mas tem outras coisas, que eram um sapato caro, uma sandália cara. Eu posso relacionar e dar os valores. E eu posso ser ressarcida pelo extravio da bagagem. Se eu receber, dizer o que estava dentro da mala, como é que é feito isso? Então, pode e deve, tá? Mas quando a gente trata de dano Porque material... roupas de marca são caras. Tênis são caros. Então eu relacionei tudo. Então, e aí? Então, você... Como eles vão comprovar? Você tem que comprovar o que você tem, tá? Quando foge do razoável. Ah, eu tinha 3 camisas da Tommy, 2 cuecas Zorba, 3 bermudas Quicksilver, coisas assim que são razoáveis. Sapatos de cor alemão. Agora aí chega a pessoa, não, eu tinha 3 anéis de diamante que pertenceram a Lady Di. Aí já começa a ficar desarrazoável. Já fica... E existe uma declaração de bagagens especiais, onde alguma coisa assim, tá? Que você declara o que você tem de valor maior, tá? Então é importante, se você tá levando alguma coisa na sua bagagem que vai ser despachada, em primeiro lugar, coisas de alto valor você não deveria despachar, deveria estar na sua mochilinha. Bagagem de mão. Ou na sua bagagem de mão, tá? Aquela de até 10 quilos. Mas se você vai despachar alguma coisa que tem maior valor, é necessário que você registre isso. É necessário que você registre isso e até informe isso lá na companhia aérea, que você declare isso antes de você embarcar, tá? O atendente pode ser que queira ver para comprovar aquilo. É importante você ter o registro fotográfico para que você não seja depois pego de surpresa por não conseguir comprovar aquilo. Porque também, Toné, infelizmente, uma coisa que acontece, e graças a Deus hoje com muito, assim, raríssimas ocasiões, raríssimas vezes, ali naquela área do aeroporto que ninguém vê, né? As pessoas tirarem, né, itens da bagagem dos passageiros. Acontecia muito Furtar, isso. Muito não. A violação, né? Então, sempre Sim, que e tem você outro aspecto achar... também, viu, Abra? Antes de você sair, você fotografa as suas malas, saber qual é a sua mala. Aí você vê para identificar pela cor, tudo. Essa mala que é a minha marca da sua mala. Isso também é importante na hora de você reclamar, não é? A mala, na verdade, ela é identificada. Quando você entrega, ela recebe uma etiqueta e ela já é identificada. E você tem um papelzinho que é para você, né, comparar ali o número, ver se tem seu nome na mala. Então, fotografar para identificar a sua mala não é necessário. Agora, o conteúdo é bom você declarar. Se você tiver coisas de valor elevado, é importante você declarar para não ficar no prejuízo. Perfume mesmo é elevado, porque perfume é caro. Os meus não, os meus são mais baratos. Eu uso leite de rosas. Não, o perfume caro, o perfume francês mesmo. Então, se você colocar Sim, tem outro aspecto também, falar nisso. E tem itens que você não pode usar, pode levar no avião. Tem sim. Que itens, por exemplo, você sabe? Arma de fogo. Tesouras. Tesoura, faca. Mas mulher faz o quê? Porque usa tesoura, usa pizza, não, usa aí despacha. alicate, Despacha na tudo, bagagem, né? bagagem despachada. Não, eu tô falando aqui. Eu já fui parada, inclusive, no aeroporto por conta tesoura, disso. Eu tinha tesourinha. Pinça. Eu tinha tesourinha e precisei retirar. Mas não pode, né? Pra verificar o que tinha lá dentro. E outra, é um constrangimento isso, viu? Mas você na bagagem passa negócio, de mão? Na bagagem de mão. É um pi. Falei, meu Deus do céu. E todo mundo olhando, Jesus amado, o que tem aqui? A tesourinha. Mas você se sentiu constrangida por quê?
Constrangida primeiro pelas pessoas olhando E ali. deixaram você embarcar com a tesourinha? Não deixaram, ela verificou o que tinha e tal, eu era mais nova ainda, então foi um constrangimento terrível. Porque terrível, essas leis são terrível. rígidas agora, né? Por causa do Tem terrorismo. que ser por causa da segurança no voo. Tem que ser mesmo. Eu no início, não, pô, que troço chato, mas cara, eu entendo perfeitamente hoje o porquê. Teve uma ocasião, né, que eu gosto de isqueiro, né? Eu tenho o hábito de fumar, às vezes, e aí eu gosto de isqueiro. E eu tinha comprado um isqueiro no Rio, muito bonito, um isqueiro muito legal. Não é descartáveis não, né? Não, e estava usando um outro também muito legal, né? E aí estava tudo na minha bagagem, estava indo tudo comigo. Aí a gente lá do aeroporto, né? A moça lá, quando passou o raio-x, disse: senhor, o senhor só pode ir com um isqueiro. Putz, e agora? O senhor vai ter que despachar o outro. Minha amiga, deixa eu te falar. O isqueiro não é um isqueiro, isso aqui é uma obra de arte. Acho que nem está funcionando, senhor, não pode. Minha amiga, não faz comigo não, vou ter que voltar lá. Vai. Graças a Deus eu voltei, consegui despachar aquele isqueiro e fiquei com o outro. Mas Deixou senão... onde? Não, eu despachei. Conseguiram não podia trazer minha mala. na bagagem de mão. Você tinha que despachar. Tinha que despachar. Na verdade, eu despachei a bagagem de mão. A que eu ia levar. Não, então eu vou despachar a bagagem. Peguei a bagagem, voltei lá no check-in. Pelo amor de Deus, despacha, porque senão vão levar meu isqueiro. Botei o isqueiro lá dentro e consegui ir. Tá? Então só pode um isqueiro. Existem itens que são absolutamente proibidos. E tudo isso é para manter o seu voo seguro. Então não se sinta constrangida, porque é para sua própria segurança. Abra, agora uma outra questão que eu acabei lembrando aqui, né, que foi inclusive nessa mesma viagem. Em relação a menor desacompanhado no aeroporto. Eu tive essa experiência, né, viajando sozinha, e assim, logo de início que a gente comprou a passagem, tinha ali, olha, o seu filho será acompanhado, terá o acesso ali com a aeromoça, o atendimento. O pai é o responsável, você estava viajando sozinha? Então, o menor desacompanhado numa viagem, quando você compra ali, por exemplo, uma passagem, seu pai mora em outro estado, você precisa ir, não tem como, sua mãe trabalha, você manda o filho, a companhia aérea coloca lá uma série de coisas. Mas tem que ter a documentação toda. Tem uma autorização. Exige. Eles colocam, não, a questão é, eles colocam lá muitos critérios e que você vai ser bem atendido, seu filho será acompanhado. Quem tá levando e quem vai lhe receber lá. Isso não, Toné, o negócio é, a companhia aérea, na minha experiência, tá? Quando cheguei aqui, que fui embarcar aqui no Jorge Amado, normal, como se fosse um adulto. Não teve um atendimento diferente, não. Normal como um adulto. E aí, quando uma outra funcionária que já estava lá, eu acho que na porta que a gente vai pro avião, pro embarque, realmente, aí que ela falou, olha, você tá desacompanhada? Eu falei, sim, eu estava com o documentozinho na mão e tal, mostrei pra ela, falou, vou avisar no aeroporto lá dentro e tal, mas você pode ir embarcando. Embarquei. A única diferença que tem ali é que a aeromoça senta próximo a você. O local que ela vai sentar é próximo a você ou com você. Agora, já no aeroporto, quando eu cheguei em São Paulo, você é sozinho. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. A moça mas eles acompanhou. perguntam, tem que ter quem vai receber no desembarque. Mas não teve não, hein? Não teve não. Tanto que eu passei um perrengue danado. Você desembarcou sozinha assim? Ela veio comigo até... Desceu a aeromoça normal. Aí uma outra, não sei o que. Daqui a pouco, eu só saí com minha mala. Você saiu sozinha? Totalmente sem sozinha. Esperar a pessoa que ia te receber chegar? Não, a pessoa que ia me receber já estava lá. Estava lá. No mas aeroporto, ela tinha que lhe entregar a pessoa. Isso, no transporte ali no aeroporto, não tive não, hein? Inclusive, pior do que isso é a volta. Por quê? Porque na volta ali, um aeroporto enorme daquele, eu não sabia como embarcar. Guarulhos? Não, inclusive o meu primeiro ia ser para Guarulhos. A gente trocou a passagem, foi para Campinas porque é menor. Campinas Viracopos. Isso, fiquei em Campinas por ser menor para conseguir, mas mesmo assim para uma criança, como assim? Não tem como você ter um acesso ali. E tudo documentado, o aeroporto deixa claro, explícito que vai ter um atendimento. Agora me conta aí, Abra, nesses casos, por exemplo, do menor desacompanhado. Você compra a passagem tem ali dizendo que o seu filho vai estar acompanhado, que vai ter esse atendimento, né?
Porque uma criança no aeroporto pode Sozinha, acontecer uma é. série de coisas, a criança não sabe embarcar, não sabe o que está acontecendo. Em um caso desse, por exemplo, que não teve ali o atendimento, não foi da forma planejada, o que que acontece? Pode entrar ali com a medida, um processo, algo do tipo, ou não cabe? Olha, menor desacompanhado. A expressão já diz, desacompanhado. Tá? As companhias aéreas prestam o serviço de acompanhar você. Tá? Elas têm aí uma pessoa que vai ficar do seu lado até a hora Treinada que pra você isso, for né, embarcar. Abel? Exatamente. Ela vai ficar com você, ela é responsável por você até a hora que você for embarcar. Embarcou, responsável lá do pessoal de bordo, da tripulação. A comissária de bordo. Desembarcou, você vai desembarcar com o pessoal de bordo, que vai levar você a uma pessoa que já está te esperando. Só pode lhe entregar... Só. E Não aí, entregaram nada. não, aí depois, mas isso é um serviço oferecido, tá? Isso é um serviço adicional. E eu já vou contar um pouquinho. Ah, é adicional? É adicional. Eu já vou contar Mas um no pouquinho. meu tinha lá Tinha. no... Inclusive eu saí com um monte de papel, embarquei com um monte de Não, mas papel, você tive tava que com voltar. tipo um crachazão? Um negocinho. Nesse Quando eu caso cheguei, pode ter mas tido eu não falha fiquei, mesmo. Eu não tive. E o pior ainda foi a volta, viu? Importante, o desembarque pior- dela é que devia ter sido monitorado O mesmo. pior foi a volta. O pior foi a volta, por quê? Porque você chega ali no aeroporto, quando você passa pelo raio-x, você não tem mais ninguém ali. O menor desacompanhado é nesse momento que ele precisa, então, ali ter o atendimento. Porque, por exemplo, para você pegar aqueles portões, guichê, não sei o quê, a criança fica perdida ali, aquela quantidade de gente, aquela quantidade de voo. E você achou Inclusive, fácil sua... que fácil, foi um chororô quando eu cheguei, e aí gritando e chorando e chorando e chorando, cheguei numa parte assim de baixo, Ah, percebi isso aí todo mundo merecia uma indo. indenização, um ressarcimento. se o- certeza. Foi falha da empresa. Se você contratou o serviço e o serviço foi prestado de forma defeituosa, de forma insuficiente, caberia sim, tá? E eu acho até isso gravíssimo. Né? Isso Porque menor trata-se ali, de uma o pessoa aeroporto vulnerável, que a que é uma gente vê de criança. É o um que acontece no risco. aeroporto aí, tem cada barbaridade. Um risco muito grande É. que, na época, eu não estava entendendo o que estava acontecendo e eu fiquei tão desesperada com medo de perder aquele voo, de alguém me pegar de rápido. Eu comecei a chorar, a gritar e eu corri, entrei. Foi quando eu falei com a moça, tô sozinha, mostrei o documento Você foi pra ela. onde? Pra o balcão? Você Pra um conseguiu? guichê, cheguei em um guichê. Isso Quando eu não cheguei deveria nesse ter guichê acontecido. chorando, gritando com os documentos na mão e tal, aí ela falou, olha, eu vou resolver. Pegou o negócio, o radinho rápido e já saiu correndo comigo pela escada e desce outra escada e já entrei lá numa vanzinha, no ônibusinho. E aí, não sei o que, e conseguiu resolver. Quando que eu sentei no avião que eu me dei conta da situação toda? Não, mas criança, como é que você chega? Tinha quantos anos, Perô? Acho que eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos. Com 12 anos já pode viajar sozinho mesmo e sem o acompanhamento do pessoal da companhia aérea, tá? A partir dos 12, já é livre. Tá Para vendo aí viajar de como é? ônibus Aí acima não de sabia, 18, de avião a partir de 12. Mas assim, uma coisa importante, Pérola, a mesma resolução da 400 da ANAC, ela determina que a empresa aérea ela não pode oferecer os serviços além da venda da passagem. É o passageiro que ativamente deve solicitar. Então, Então por seria a exemplo, criança já que teria desce, que- já Na desce verdade, quem deve ter comprado a passagem foi sua mãe, o seu pai, seu Isso. responsável. E talvez, como elas não podem oferecer ativamente o serviço para você, adicional, ela que deveria ter buscado ali Sim, essa aí desce opção. do avião, o trabalho dela só chega até a sala de desembarque ali e larga pra lá. Não, quando você contrata Não foi o assim que serviço, aconteceu, Peru? não, Foi com assim ela que foi assim que aconteceu comigo. aconteceu, tá? Se ela contratou o Falha. serviço do acompanhante, houve a falha na prestação do serviço. Mas quando você contrata o acompanhante, ele só te entrega para aquela pessoa que está lá no papel. Ó, Tá no eu sou fulano documento, de tal, é. cara, me dá sua identidade, por favor. Não, tá certo, tá aqui. O rapazinho ou a mocinha pode ir. Tirando isso, não acontece mesmo. Não acontece. E hoje até teve uma mudança para que não haja conexão, né, menores entre 12 e 18 anos, eles não podem mais fazer conexão quando viajam desacompanhados.
Eu não sei se até 18 ou 16, aí eu teria que dar uma olhada melhor. Mas ou são voos diretos ou voos com escalas, para que o menor não fique transitando ali pelo aeroporto sozinho, tá? Então, hoje existe mais essa proteção ao menor. O que é muito bom, porque... com certeza. Agora, esse serviço, inclusive, a gente precisou lá do documento, e assinatura de pai, assinatura de mãe, nananã, e eu saí com esses papeizinhos todos na mão, desde aqui do aeroporto, o Jorge Amado. Quando eu chego lá em São Paulo, a única coisa que aconteceu foi, a primeira também a descer do avião fui eu, isso aí eu tava sentada logo na frente. Com a aeromoça, ela tava perto a todo momento, também ficou bem próximo, isso sim, lá no voo, durante o voo. Mas depois disso, eu tive que me virar também para conseguir ali fazer as coisas. Então, nesse caso, cabe. Se você contrata ali o serviço para o atendimento, para o seu filho ser acompanhado, então cabe um processo indenizatório. Sim, você como menor vai ter que ser representada pelo seu representante legal, no caso seu pai ou sua mãe, que à época você era menor, né? Então o menor não tem a capacidade de postular em juízo, tem que ser representada por uma outra pessoa, tá? No caso, sua mãe ou seu pai. Tá? Mas Agora isso. Eu quero voltar, viu, Arba, essa história de ressarcimento por atraso de voo, né? Que tem direito, você disse que pode, a companhia pode pagar hotel, etc. E se houver um deficiente físico? Mesma coisa. Peraí, a indenização é diferenciada ou é a mesma coisa? Um cadeirante que tem necessidades especiais, ele pode pedir um valor maior de ressarcimento? Como é? Toné, a Constituição Federal do Brasil, a Constituição da República, ela diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Mas ela também tem um princípio, que é o princípio da isonomia. Onde se devem tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Se a assistência prestada à pessoa com determinada deficiência física... Porque é bem diferente, né? De não, um se adulto, ela porque vai ter outros problemas. Assim, a prestação do serviço deve ser adequada a cada tipo de passageiro. Se é um passageiro idoso, ele tem que ter a prestação de serviço adequada à sua condição. Tem idosos até que são puro suco, né? Pessoal fortão, bem, fisicamente bem. O idoso de hoje não é igual ao de antigamente. Mas se um deficiente físico, usuário de cadeira de rodas, por exemplo, ele... vai precisar de um atendimento diferenciado. É isso que eu tô, o hotel tem que ter acessibilidade. O aeroporto em si, ele já é todo ele adaptado para quem utiliza cadeira de rodas. O aeroporto não tem problema. Mas aí o hotel precisa ser assim. O transporte dele é um transporte diferenciado. Diferenciado, isso. A empresa cumprindo... A empresa que vai arcar com tudo isso. A empresa arca com tudo isso. Ela tem que escolher uma acomodação no hotel que seja adaptada para aquela deficiência dele. E nesse ponto aí, eu não vi... Eu vi raríssimas... Na verdade, vi raríssimas vezes companhias aéreas que não... deram um tratamento adequado. Normalmente o tratamento é adequado sim. Tá? Normalmente é. Porque quem dá o atendimento é o agente do aeroporto, aquela pessoa que a gente briga, né? Quando tá nervoso, porque você não. Ela tá ali para ajudar. Né? Ela é mais uma vítima daquilo ali também, que tá chegando aquela enxurrada de problema para ela ao mesmo tempo. Para aquela pessoa, e ela tenta resolver e ajudar todo mundo. E os casos que fogem ao padrão, que fogem àquele... normalidade não, porque todos são normais, mas que fogem ali ao procedimento, eles são vistos com muito cuidado sim, tá? Outra coisa sobre extravio de bagagem, Toné. Você teve a bagagem extraviada, né? E eles têm até 7 dias para te devolver a bagagem. 7 dias para devolver. E se não conseguirem localizar? Pronto, aí vão ter que te dar tudo novo. Tá? E acontece às vezes de perder mesmo. Aí eu vou dar a relação do que eu tinha.
Vai da relação que tinha, você vai... Mas aí eu vou ter que comprovar Mas calma, que tinha, né? tem coisa melhor aí, Tânia, tem coisa melhor. Você chegou lá, tá sem roupa, né? Porque sua roupa estava na mala. E aí, o que a Toné faz? Vai no shopping. Compro tudo novo, vai comprar zero bala. as roupinhas que você precisa. Sapato, sandália, Exatamente. tudo, maquiagem, perfume, brincos, Você não precisa tudo. das Não é roupas não? do seu perfume francês? Claro, quero tudo. Mas aí que tá. E disso tudo, a Esmalte, empresa aérea vai quero te tudo. ressarcir. Mas calma, gente. Não fica achando que só porque o seu Rolex estava lá e você precisaria Porque dele... a bagagem, olha, peraí, a bagagem feminina é bem maior. Você vai pra um lugar, passar 2 dias, você leva pra uma semana. Não Com é? certeza, Eu tô mentindo, com né? certeza. É uma sandália pra cada dia, uma roupa pra cada dia, uma blusa pra cada dia. É muita coisa. Acessório, Tudo, maquiagem, acessório, perfume. tudo. É diferenciado de uma bagagem masculina. Então, mas você tem que ter razoabilidade e proporcionalidade. Você tem que ser razoável quando você for comprar. A bagagem não tem até 7 dias para te entregar? Sua Sim. viagem não é de 2 dias? Sim. Você não precisa comprar, né, as suas roupas para 7 dias. Mas mulher... Mas a gente perdeu tudo, e aí como é que faz? brincadeira. Não, você não perdeu, Olha, ela pode a ser gente tem que levar encontrada. muita coisa. Então é importante a gente usar o bom senso, né? Porque assim, você chegou, se você tiver um vestido da Chanel, roupa marca de roupa, né? Sim. Tinha um vestido na Chanel que você ia usar, você ia para um casamento, nada mais justo do Vai que ser ressarcível. você comprar um, né? Igual que você queria. Tá vendo aí? E você vai ser reembolsada dessa despesa, desse dano material, porque você não precisaria comprar. Agora, se você estava indo para a praia, né? Se na sua bagagem... Mas biquíni é caro, canga é caro, tudo é caro. Uma sandália havaiana é caro. Óculos é caro, né, Toné? E os produtos de coisa, de cremes, tudo, protetor solar, tudo é caro, Abra. Eu passo hipoglós, né? Aquele branco, aquele que protege. O hipoglós no rosto Tem é o próprio protetor maravilhoso. solar número 10, número 20, não sei quanto. Tudo é caro, né, não, Então, Pérola? mas o recado que eu quero passar para você que está nos ouvindo aí, e para você também, é que a gente tem que ter bom senso e ser razoável na hora de comprar o que você precisa para passar 1 ou 2 dias, tá? Você não sair achando que o juiz vai determinar ou a companhia aérea vai deliberadamente Aí eles comprei fazem uma 50 mil reais em roupa. sobre o tempo que você ia demorar no seu destino, né? Tudo é considerado, né, Toné? O juiz, o trabalho dele ali é saber quem está sendo honesto e quem não está. Saber quem está falando a verdade e quem está mentindo. No caso do casamento, você tem que mostrar o convite de casamento, né? Você tem que comprovar aquilo tudo. Agora, Abraham, se nesse caso aí, digamos, você monta ali sua viagem, você vai fazer essa viagem, e nessa viagem você vai frequentar ali alguns lugares, né? Você vai turistar pela cidade, conhecer lugares que você via pela internet, via aí na televisão, que é um lugar bonito, um lugar interessante, você precisa de um look bacana. E aí, vai ter que fazer o que nesse caso? Você vai ter que provar como? Porque você comprou a roupa já... mas você tem que ser razoável. Eu não estou falando que você não tem que comprar. Você só tem que ser sim. razoável, né? Você não pode exigir da companhia aérea, por exemplo, roupas que você não usa. Não é porque ela vai te reembolsar daquela despesa que você vai comprar um óculos de 10 mil reais. Vai comprar aquele óculosinho, eu acho que não sei quanto é, 500, mas você não vai levar 600. só um óculos, tem que levar, se for pra praia, tem que levar uns 3 óculos esportivos. Ó, pessoal, Se você for pra lá, tem que Maria levar... Antonieta, tá? Ó, Pessoal da companhia aérea, Maria Antonieta. Se você for levar, você vai pra praia, vai levar um biquíni, só tem que levar uns Também 3, não vai dá. aparecer todo dia com o mesmo. Tô certo? Não pode repetir, não? Eu fico com a mesma A sunga a mulher é viagem diferente, inteira. gente. Viagem A de 15 bagagem da dias mulher é a mesma diferente, a sunga. bagagem. Na hora de fechar a mala, você não sabe o problema. Senta na mala, pisa na mala, puxa pra cá, regaça de lá. É um inferno pra dar o sapato, pra dar tudo. É inferno. Tonézinha não é mole não, viu? Então eu tenho que ter cuidado aí com a Mas Toné, já passei gente. por isso. Eu já passei também, entregaram minha bagagem tranquilamente. Já vi casos também que a bagagem foi encontrada, mas depois, 3, 4, 5 dias depois. Não, eu fui quase 2 dias. Eu recebi meu aparelho de som intacto, perfeito. Ótimo. E pessoal, nesse caso de extravio de bagagem, mesmo que ela tenha sido entregue para você, mesmo que tenha sido entregue
intacta, além das despesas que você fez para sua roupa, seu desodorante, sua escova de dente, enfim, o material... Objeto de higiene pessoal. Objeto de higiene pessoal, tudo que você precisaria para passar esses dias, além desse desembolso... Até isso entra? Claro. Até isso. Com certeza, Não tava lá? a gente tem que Pasta escovar de os dente, dentes. escova, tudo. Claro, não estava lá, você não precisa. Você precisaria comprar se a sua bagagem tivesse sido entregue. Sabonete, desodorante, vai tudo. Tudo. Tá? Além disso, pelo menos lá no escritório, todas as vezes que nós ingressamos com ação judicial, nós conseguimos o dinheiro que o nosso cliente fosse ressarcido, fosse reembolsado pelas despesas e também fosse indenizado pelos danos morais sofridos, tá? Pela falha na prestação do serviço. Tá? Pô, esse tema é bom, né? Rendeu. Rendeu. Principalmente a sua parte do perfume francês aí. Christian Dior, Chanel, só coisa boa. Não vai usar porcaria não, né? Pérola, temos mais alguma pergunta? Não temos, Abram. Ótimo. Já respondemos todas. O pessoal tá bem participativo hoje, muitos elogios. O Alan, que tá sempre aqui conosco, ele deixou mais um elogio. Parabéns pelo programa hoje, esclarecedor. O Lendi também deixou aqui um outro. Show de esclarecimento. O Trajano também, que está aqui conosco. Carlos. Também a Jade, a Helena, que estão sempre aqui participando conosco. A Lúcia. Dizer para vocês que na próxima quarta, então, a gente volta, né, Abra? Voltamos sim, com certeza. Ainda não sei qual vai ser o tema que a gente vai tratar, mas espero trazer um tema aqui bom para todos, que esclareça, que informe. Viu, Abra, a gente abordar também transporte rodoviário. Que deve ter também problema, né? Deve, mas costumam chegar também menos, né? Assim, mas tem atraso muito de ônibus, né? Eu não conheço bem da regulamentação. O ônibus quebra, você fica no meio da pista lá esperando. Verdade. Tem muitas coisas também. Mesmo. Transporte rodoviário. Quero deixar aqui também um beijo para você, meu querido amigo Padrinho Trajano. Bom tê-lo aqui conosco, e todos os outros que eu esqueci quem são aí. Lande Bahia, um beijo para você também. A todos vocês que nos acompanham aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Quarta-feira que vem, às 10 horas, vamos estar aqui novamente. Eu pedi para botar o nosso Instagram aqui. Você que ainda não nos segue, pode seguir. Vai ser um prazer. Lá a gente tem informações sempre fresquinhas, novidades, direitos que você nem sabe que você tem, que você nem sabe que existem. Segue a gente lá, que a gente tem sempre informação muito boa para te passar. Tem o nosso telefone também, em caso de dúvidas, que você queira algum esclarecimento, alguma coisa que você queira saber, pode entrar em contato com a gente. Eu e a doutora Beatriz Bittencourt estamos lá para te atender. Esse telefone é do escritório aqui de Ilhéus. O pessoal do Rio já tem o meu contato, mas pode utilizar esse aqui. Tá bom? Ô Abra, agora eu vou lhe dizer, voltando aí só para relaxar, esse negócio de mala, estica e puxa, vai para lá, vai para cá, o voo você tem que estar no aeroporto 6 horas, o voo vai sair 7. Aí você vai arrumar mala, como eu falei, né? Aí você vai para São Paulo, você compra coisa, você tem que comprar um bocado de coisa e vem com a mala cheia. Quebra o zíper da mala. Faz o quê? Conserta. Aí é problema, viu, Abra? Aí você vai querer. De noite você vai comprar como outra mala? Tem que amarrar. É um inferno. Pega um barbante e amarra, fica lindo. Gente, olha, já passei maus momentos, mas consegui com o recepcionista do hotel. Foi muito educado comigo, subiu, veio, me ajudou, a gente conseguiu botar o zíper de volta, fechar. A senhora não mexa mais nessa mala, eu não vou mexer. Pronto. Porque se voltasse alguma coisa para pegar dentro da mala, ela não ia fechar. Porque quebrou o zíper. Ainda passa por isso. Posso contar uma história que aconteceu comigo? Pode. Em setembro de 2023, eu estava vindo para Ilhéus, lá do Rio de Janeiro, né? Foi passar uma semana lá a trabalho, e aí voltei para Ilhéus e eu gosto de trazer algumas coisas que eu encontro lá no Rio que eu gosto, né? E nessa ocasião específica, eu trouxe um salaminho de uma marca X, bastante, e bacalhau
do Porto Gados Morrua. Bastante, que também eu só encontro lá aquele bacalhau dessa idade de espessura. Não, eu comprei no Rio. Tem um lugar lá maravilhoso para comprar. Em São Paulo tem um mercadão que vende também. Não, eu compro num lugar melhor e mais barato. E eu comprei uma quantidade grande, Toné, de bacalhau. Quase que encheu a mala. Um bacalhau assim mesmo. E aí... Porque se for de fora, você não entra, porque alimento é complicado. Se vier de Portugal pra cá trazendo, não vai não, entrar. eu vim de São Paulo, eu vim do Rio, tá? O voo, eu vim com uma mala cheia de bacalhau e salaminho. E aí o voo, eu deixei o bacalhau no dia anterior na geladeira, lá na casa do meu amigo Luciano. Um beijo pra você também, Luciano e André, que sempre nos assiste aqui. Deixei na geladeira no dia seguinte, mala e... vamos pra casa. O cheiro. Não, o cheiro tava tranquilo, porque tava tudo geladinho. Tudo embaladinho também. Mas aí teve um ciclone extratropical. O voo que ia para Guarulhos não conseguiu pousar, tivemos que ser desviados para Campinas, Viracopos. E de Campinas, depois do nosso voo ter pousado, também fechou Viracopos. Né? O voo foi fechado para decolagem, para pouso, para tudo. Foi um caos no Brasil inteiro. E aí... Aí me acomodaram em um hotel, né? E lá vou eu, rapaz, o que eu faço com esse bacalhau aqui agora? Lá tava bastante frio, né? E aí, bom, vou deixar aqui a mala aberta, né? Pro bacalhau. Temperatura ambiente. A temperatura ambiente lá era bem baixinha, eu adoro. E o bacalhau eu achei que ia gostar também. Aí deixei a mala aberta e o bacalhau ali respirando. Desci para almoçar, Toné. Quando eu volto, eu tava no 5º ou 6º andar. No elevador, já senti o cheiro do bacalhau. Isso eram as 3 da tarde. Eu, rapaz, esse bacalhau aí vai dar o que falar. Não, vou inutilizar um andar. E aí, vou deixar aberto, já tá com cheiro mesmo. Passei aquela noite no dia seguinte, Toné. Mas você embalou e botou no frigobar? Não, o frigobar é pequenininho. Eu tava com 20 quilos de bacalhau. Gente, você ia revender, ia comercializar? Porque a gente gosta muito, e aqui eu não acho bacalhau daquela qualidade que eu gosto, né? E aí o bacalhau ficou lá, né? Quando eu fui embora, Toné, eu juro pra você, o andar do hotel deve, assim, pelo menos um dia ele ficou inutilizado. Ninguém reclamou não, nem chamou atenção? Comigo não, né? Porque eu fiquei no meu quarto ali quietinho, acho que nem a TV eu liguei pra ninguém achar que eu tava lá. E o cheiro não tava só no quarto, tava também no andar inteiro. Não dava nem pra identificar de onde era. Tá? Então, pessoal, se for levar bacalhau, cuidado, tá? Pro voo não dar errado, porque senão é um sofrimento. Tá? Porque o cheiro é insuportável. O cheiro é bom, eu gosto. Chegamos então... Com sabor. Chegamos então aqui ao final do nosso quadro de hoje e claro, a gente volta na próxima quarta então, Abraham, quero agradecer aqui também a quem esteve aí participando conosco, deixando pergunta, deixando também esse feedback positivo de elogio e na próxima quarta então às 10 horas a gente volta, né, Abraham? Voltamos, estaremos aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado Pérola, bom dia, obrigado Tonezinha, você é ótima. Obrigado, um abraço.